A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, a reforma protestante, ela aconteceu em meados de 1517, né? Iniciado por Martim Lutero não concordar com a Igreja Católica, com a venda de indulgências, né? E outras coisas, né? Pois Lutero, ele lendo a Bíblia, ele teve a visão do verdadeiro evangelho que a Igreja Católica não estava exercendo da maneira correta, né? Então, ali deu-se em 1517 a Reforma Protestante. Bom, de lá para cá começaram-se a pregar, né, vários outros que foram surgindo, fortalecendo essa reforma, e até que hoje chegamos numa religião hoje chamada evangélicos, né? Que são as igrejas que não têm imagem de escultura, priorizam Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Os apóstolos, personagens bíblicos, a gente conhece eles, tem eles como homens e mulheres de Deus, mas não os cultua, né? Não os reverencia como divindade, mas sim como homens e mulheres que fizeram a obra de Deus, né? Então houve-se essa reforma. Mas de uns anos para cá, o que foi acontecendo? O negócio foi avacalhando. Por quê? Porque homens começaram, ao invés de vender indulgências, começaram hoje, infelizmente, a vender milagres, né? E começou-se essa bagunça que hoje a gente vê. Muitas pessoas escandalizadas, pessoas saindo da igreja, pessoas zombando da fé cristã, criticando, né? Devido a atitudes de muitos pastores, né? Porque logo após a reforma protestante, aí foram surgindo os pastores, ungindo-se presbíteros, pastores, diáconos. A reforma, ela foi uma coisa boa, porque Lutero, na verdade, não fez aquilo na intenção de abrir uma igreja, mas sim que a Igreja Católica mudasse os seus hábitos. Tanto que ele fez as 95 teses, né? Criticando a conduta da Igreja Católica, né? Mas ali o negócio tomou uma proporção tão grande, e isso foi bom, porque a Igreja Católica não mudou. Parou-se as vendas de indulgências, né? Mas não mudou da maneira que precisava mudar. Então foram surgindo as igrejas protestantes. Só que nesse surgimento, homens também, talvez com as intenções daqueles papas que tinha que cobrar, que vendiam terreno no céu, né, praticamente, né, papas que vendiam salvação. Aí chegaram pastores hoje vendendo milagres. E hoje, infelizmente, tá uma bagunça no meio cristão, né, da igreja protestante. E eu queria deixar aqui um versículo para deixar bem focado qual que é a intenção do evangelho. O que o evangelho é para nós e o que nós temos que fazer com o conhecimento do evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 12, vai falar assim: querendo, aqui Cristo, né? Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos quem seria? Nós. Os santos seria nós, que fazemos a vontade de Deus. A Bíblia nos chama de santos, porque perdoados pelo sangue de Jesus, somos limpos de todo o pecado, então somos santos e separados do mundo. Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que coisa interessante. Há uma única fé. Qual seria essa única fé? Que Jesus veio para nos dar vida. Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Isso tem que ser uma unidade. A igreja tem que ter essa unidade, né?
e ao conhecimento do Filho de Deus, que é conhecer os ensinos do Senhor Jesus, os ensinos que ele deixou para a gente viver. E neste canal falaremos muito a respeito dos ensinos dele. Há varão perfeito, varão, pessoa madura na fé, pessoa que sabe do compromisso que ele tem que ter com Deus. À medida da estatura completa de Cristo, a seguir os exemplos do Senhor Jesus. Hoje em dia é muito triste o que a gente acaba vendo dentro das igrejas, né? Não todas, mas uma boa parte delas, que se fala tanto em milagre, tanto em maravilhas, mas não se ensina isso, os ensinamentos de Cristo, para que a pessoa possa chegar à estatura de varão perfeito de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo, que seria o quê? Andar segundo os exemplos de Cristo, como ele andou, viver aquilo que ele ensinou, ser maduro e ter uma única fé. Hoje é ensinado nessas igrejas que pregam, só vendem milagres, só se prega sobre milagres. Venha você que está com a vida quebrada, você que está com o nome sujo, venha você que está com o casamento arruinado, venha. Hoje em dia estão vendendo milagres. Faça o seu voto, traga a sua oferta. E não é isso que Cristo quer. Houve a reforma protestante na intenção de que as pessoas viessem a viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de Cristo, que transforma, que causa mudança em nós, para que a gente venhamos nos se assemelhar a Jesus, a Cristo, seguir os exemplos dele. Paulo, o escritor dessa carta aos Efésios, diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu imito a ele. E eu quero que vocês me imitem da maneira que eu imito ele. Então, hoje em dia nós vemos que realmente precisa-se de uma nova reforma. Mas, enquanto não acontece essa nova reforma, irmãos, a gente deve fazer uma reforma pessoal em nós mesmos. Não seguindo o fluxo que está indo errado, mas seguindo o fluxo que a Bíblia nos ensina. Olha aqui, todos cheguemos à unidade da fé, tendo uma fé só, num objetivo só, de ter a vida eterna e acreditar que Jesus nos garante a vida eterna. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento dos ensinamentos dele, para que possamos ser um em Cristo e viver aquilo que ele nos ensinou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu entendimento, sabendo que Deus, ele está pronto para realizar milagres. Sim, Jesus, ele continua fazendo milagre. Está escrito na Bíblia que ele atende às nossas orações e faz milagres. Só que o objetivo maior é que nós estejamos em Cristo. Tem um versículo que diz tudo. Jesus, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então a gente precisa, o ponto inicial é estar em Cristo, viver com ele, viver para ele. Então, enquanto essa reforma protestante nos dias de hoje ainda não acontece, vivamos uma reforma pessoal em nós mesmos, mudando o nosso caráter conforme a palavra de Deus, mudando a nossa vida, a nossa conduta, mediante a palavra de Deus. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.